oração. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado às nossas vidas. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedimos que o teu Santo Espírito venha nos guiar, nos orientar, nos abençoar no transcurso desta aula, desta matéria. Ministra-nos através da grande, maravilhosa autoridade da tua santa palavra. Muito obrigado. A ti oramos, te agradecemos, entregamos-nos aos teus cuidados, pedindo com que a poderosa luz do teu Espírito venha sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Muito obrigado. Abençoa os alunos que não poderão vir hoje, alguns por enfermidade, outros por situações de trabalho, de família, mas que a tua mão continue estando sobre cada um deles, suprindo todas as suas necessidades. Muito obrigado. É a oração que a ti fazemos, agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje nós vamos terminar um pouquinho só, né? Não muito além do horário, 10 horas, né? Só para contrabalançar esse atraso, então não passamos das 10 horas. Ah, somente para que os irmãos não se esqueçam, porque eu já estou me esquecendo, infelizmente, um pouco, né? Estou passando 2 semanas um pouquinho estressado com algumas coisas da nossa escola, né? E também acumular algumas coisas a nível pessoal, mas para que eu não me esqueça, temos aqui, pelo menos aqui nos meus registros, 4 alunos que ainda não fizeram a prova de soteriologia, né? Com exceção dos nossos pastores, né? Pastor Maurício e pastora Kátia, né? Que depois estaremos conversando em off, para trabalharmos, né, com as matérias que eles se ausentaram, né, devido à viagem que procederá ao Brasil. Então, com exceção dos nossos pastores, nós temos aqui devedores da prova de soteriologia, pastor Elias, Josevaldo, o casal Marco Aurélio e Vanessa. Confere, gente, confere. Isso. Será possível hoje vocês fazerem a segunda chamada ou precisam de mais um tempinho? É minha pergunta. Seria possível fazer hoje, depois da aula, ou vocês querem mais um tempinho? José Valdo está tudo bem, pastor Elias está maravilha, o casal também maravilha, perfeito. Então, preparadinhos, né? Todos, no que terminarmos a aula, sairão da conexão, menos os 4 dos tais, né? Porque vocês são um dos tais, né? O 4 dos tais, né? Que seria pastor Elias, Josevaldo e o casal Marco Aurélio e irmã Vanessa. Vou então permanecer. Está chegando Damião. Está chegando Damião. Uma outra notificação. É possível, né, que as notas de soteriologia sejam levemente alteradas. Por quê? Eu detectei, com a ajuda de um aluno, um pequeno problema na correção, né? Eu estou um pouquinho, repito, um pouquinho estressado nas últimas 2 semanas, né? Com algumas situações minhas pessoais, também da escola, alguns probleminhas que estão vindo um pouco forte nas outras turmas no online, e isso é normal que a gente fique um pouquinho carregado ou sobrecarregado e estressado. E está mexendo um pouquinho com a minha memória. Então, eu, com a ajuda de um aluno, detectei alguns pequenos erros na correção da prova de soteriologia. Então, uma possibilidade que entre amanhã e sábado você receba de novo as suas notas corrigidas para mais, não menos, para mais. Alguém está me entendendo, gente? Para mais, ou seja, se você receber uma nota X, ela poderá vir um pouquinho mais elevada devido que foi detectada, né, com a ajuda de um aluno, uma pequena equivocação. Passamos em cima de uma situaçãozinha na correção da prova, nada grave, mas que vai, né, uma vez que a gente confirme essa equivocação, não será nenhum problema nós fazermos a alteração das notas para mais. Perfeito, perfeito. Vamos então para a página 31, como já falei na aula passada, a gente vai dar um saltinho e agora a gente vai para o meio da apostila, que é missiologia. Eu creio que todos se lembram, na aula passada eu falei que
esta apostila, ela é uma apostila diferente, ela tem um volume de informação, de dados muito grande, né? Eu tive duas opções, né, de apresentar este modelo para vocês, ou um modelo bem pequenininho, bem fininho, mas aí ficaria uma coisa um tanto a desejar. Então eu preferi trabalhar com esse modelo um pouco grande, né? Porque Damião, Deus abençoe, prazer. Damião está no Caribe, gente, só para nos deixar angustiados. Olha só, é maldade, Damião. Sinceramente, olha, eu tenho Não, que ir tá a bom. tampa. É que não Eu tenho gostaram que ir do a tampa meu. para a Não gente gostaram. conversar, porque isso aí é para maltratar nosso. Lá, nos Não jogou no Polo gostaram desse Norte. aqui, eu tô mudando. Nos jogou, agora nos deu uma gelada. Ei, Damião, Damião tem uma versatilidade, né? Ele voa para lá e para cá, mas isso é uma capacidade que É, Deus deu aos argentinos, né? Eu falo isso que eu tenho um filho argentino sim, e me lembra muito da minha. Às vezes eu olho para o meu filho, o Damião escritinho. Está no sangue, Damião. fugir do Prazer grande, Deus satanás, te entende? abençoe. É isso aí, tá Mas certo. amém. Não, Davi consegue nos levar a uma descontração sem. Eu estou sentindo falta do Rodrigo, gente. Gente, alguém dá força para o Rodrigo voltar. O Rodrigo não está me convencendo, não. Sinceramente, o Rodrigo já me deixou mensagem, disse que está trabalhando muito, mas se você puder orar e ajudar com que o Rodrigo volte, eu vou ficar feliz no mundo, porque está fazendo uma falta tremenda o Rodrigo aqui no nosso meio. Bom, como eu já estava falando aos irmãos, então nós estamos trabalhando com um conteúdo, né, no caso no papel, um pouquinho grande, mas eu preferi fazê-lo pelo fato que estaria eu deixando um material de um considerável uso para os irmãos, entende? Embora a gente está extraindo só o essencial dos dois módulos, ou seja, do módulo de evangelismo e do módulo de missões. Como vocês estão vendo na página 31, aí nós temos o primeiro capítulo, missiologia. Missiologia, etimologia, quadro etimológico, definição. O capítulo 2, a Bíblia e missões, a história de missões, missões transculturais, antropologia missionária, janela 1040. Nós tentamos apresentar um material que você pode usar com toda a liberdade, até caso a igreja local deseje. Eu não tenho problema de liberar esse material para o uso de todos que vocês, assim, desde que mencionem a fonte, ok, até para uma conferência de missões. Então, por isso que eu trabalhei com esse material um pouquinho extenso, né, um pouquinho grande, certo? Embora já estamos sabedores que não teremos nenhuma condição de estudar o todo, tanto de evangelismo como missões. Vamos para a página 33 e vamos para a etimologia de missiologia. Missiologia origina-se dos termos logia, que quer dizer estudo, e missio, vem do substantivo missione, o qual, por sua vez, vem do verbo mittere, que significa enviar. Enviar, claro, é o termo em português, ou mittere, que é o termo em latim. É igual a apostelô, que é o termo em grego. Tanto mittere, latim, como apostelô significam enviar. O que significa exatamente o verbo enviar? Enviar, né, segundo o nosso Aurélio, quer dizer três coisas bem básicas. Primeiro, expedir, remeter. Segundo, encaminhar, conduzir. Terceiro, mandar alguém numa missão. Essas são as três definições que o Aurélio, nosso dicionário da língua portuguesa, assim nos traz. Ali, para ficar mais fácil, a gente fez uma espécie de quadro comparativo, né? Apóstolo, missionário, enviado. Apóstolo seria a expressão grega, missionário, a expressão comumente do latim, e enviado, a expressão do português. Aí temos o quadro etimológico, né? Lembrando que etimologia é o estudo das palavras pela sua raiz. Aí nós temos os três idiomas que estamos aqui considerando: grego, latim e português. Aí vem os seus respectivos verbos: apostelô, mitter, enviar,
aí vem o substantivo apóstolo, missione, enviado. Interessantemente, não é? No significado, os três concordam num só. No grego, latim e português, o significado é o mesmo, enviar. Aí temos o equivalente, não é? No grego, apóstolo, no latim, missio, e no português, missionário. Na Bíblia, o vocábulo missionário, isso é importante deixar claro, aparece na forma grega apóstolo. É importante a gente ressaltar isso, né, porque os apóstolos bíblicos, né, não existem nos dias de hoje, apesar de que existe o dom ministerial de apóstolo, mas o equivalente no ofício seria nos dias de hoje o missionário, posto que ele não é falado, ou seja, o ofício do missionário diretamente não é falado por nenhuma das epístolas do apóstolo Paulo. Então, o paralelo nos dias de hoje, sem dúvida, seria, né, o missionário. Definição: missiologia é o estudo das missões. Aplicação da missiologia. Está ali nosso irmão Robert, num pano de fundo diferente demais, de cada um, bonito demais, irmão Robert. Não, agora nos deixou, o Damião entrou mais bonito ainda, agora o irmão Robert desmontou. Amém. Sempre entra um para desmontar, isso é bom demais. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe nosso irmão. Aplicação da missiologia. A missiologia aplica-se ao estudo de missões nos seus mais variados aspectos, a saber, cultura, geografia, pesquisar, estratégias, análise, antropologia. Para quem não sabe, antropologia é o estudo do homem. Tanto que existe no médio em teologia uma matéria chamada antropologia bíblica, né? Que se destina ao estudo do homem, porém, na visão da Sagrada Escritura. Definições e etc. Isso aqui é interessante termos em consideração, porque existe uma diferença entre missiólogo e missionário. Nem todo missiólogo é um missionário. Olha que interessante. Nem todo missiólogo é um missionário, mas, por regra, todo missionário deveria ser um missiólogo. Que isso? É um trocadilho de palavras? Não. É uma situação que alguns desconhecem por causa das funções e dos seus significados. Vamos lá, então, defini-los. Missiólogo é aquele que copia, organiza, analisa e interpreta a realidade dos movimentos de evangelização e cria estratégias e métodos para que o mundo seja alcançado pelo Evangelho. Isto é bem mais do que simplesmente dizer missiólogo é aquele que se aplica ao estudo e pesquisa de missões. Pelo que observamos, o missiólogo, então, ele trabalha com uma espécie de analista das missões. O missionário é aquele que é enviado para plantar igrejas onde ainda não há testemunhas, com todas as suas funções: pregação, ensino, assistência social e adoração. E para tal ele irá atravessar barreiras linguísticas, culturais e geográficas. Então aqui vemos bem claras as diferenças. O missionário ele está no campo, na prática, no exercício direto das missões. O missiólogo ele trabalha com a teoria, com a pesquisa, com a investigação das suas estratégias e das suas bases. Virando a página, para quem não sabe, de repente você não sabe, nunca ouviu falar ou até um pouco nunca estudou, mas Donald McGavran é chamado o pai da missiologia, né? Assim como o Robert Raikes é o pai da escola bíblica dominical dos tempos modernos, né? Para quem não sabe, a escola dominical ela foi desenhada no interior da Inglaterra nos finais do século XVIII por Robert Raikes, certo? Então, cada área no cristianismo tem digamos,
um patrono, um mentor, né? Como a escola dominical teve Robert Raikes, a missiologia teve Donald McGraven. Vamos ver rapidamente quem foi Donald McGraven. Ele nasceu na Índia em 1897, filho e neto de missionário. McGraven iniciou sua carreira em Hardha, na Índia, como superintendente de uma escola de missões na Sociedade Missionária Cristã Unida. Mais tarde serviu em outros cargos, como na educação e saúde. Nos anos 30, voltou para os Estados Unidos, onde cursou doutorado em filosofia na Universidade de Colômbia. Para quem não sabe, a Universidade de Colômbia está na capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C. McGraven percebera que há muito que a obra realizada pelos missionários estava seguindo bem pouco no sentido de alcançar o alvo de evangelização mundial e ansiava para que fossem feitas pesquisas a fim de que se desenvolvesse novos métodos e estratégias missionárias. Em 1961, isto é, há quase 62 anos, fundou o Instituto de Crescimento da Igreja. McGraven estudou as atividades evangelísticas a fim de descobrir princípios e metodologias que resultassem no melhor crescimento da igreja. O grande problema nos dias de hoje é que a maioria dos ministérios, igrejas, tem uma visão de crescimento um tanto ou distantes ou distorcidas do plano bíblico original. Esse problema não é de hoje. Esse problema McGraven já tinha na década de 60. Então, ele foi o chamado revolucionário da visão missionária. Olha o que ele coloca à luz da Bíblia. Sua tese é que as ciências sociais podem se associar à tarefa missionária. A pesquisa e análise têm condições de remover obstáculos ao crescimento da igreja. Para Donald McGraven e seus discípulos, a real incorporação dos convertidos na igreja, e não necessariamente o número de decisões, era o fator-chave na avaliação da metodologia missionária. Ele definiu 2 estágios do cristianismo. Olha que interessante isso aqui, olha. Número 1, discipulado, que abrange os passos a serem dados para a pessoa se tornar cristã. Aperfeiçoamento, sendo o crescimento na vida cristã. Se olharmos esses 2 pontos de forma nua e crua, chegaremos à conclusão que foram os 2 pontos que o Senhor Jesus usou na preparação dos seus iniciais 12 discípulos, os quais ele chamou, e depois, de acordo com Evangelho de Mateus, capítulo 10, que nós observamos que também Jesus, não é, ao multiplicar o número dos seus discípulos, diz lá o texto de Mateus, capítulo 10, ele chegou a ter 70 discípulos. Outras traduções apresentam 72 discípulos. Não importa, 70 ou 72, Jesus, não é, trabalhou com uma multiplicação de 6 vezes mais, aproximadamente. A mesma estratégia de evangelização também fora usada pelo apóstolo Paulo, qual? Discipulado e aperfeiçoamento. Concordamos que esses 2 pontos são as bases bíblicas mais, digamos assim, essenciais para o crescimento de uma igreja? Concordamos com isso? Sim ou não? Porque é bíblico, né? Jesus usou essas bases, não é? E o apóstolo Paulo também usou. Mas McGraven, ele deu digamos, um aperfeiçoamento contemporâneo para, claro, atender às necessidades das épocas e dos tempos. Exemplo, as estratégias que o Senhor Jesus usou a seu tempo, de igual forma, o apóstolo Paulo, obviamente, uma boa parte delas podem e devem ser usadas nos dias de hoje. Entretanto, nós vivemos dias mais difíceis, mais complexos, onde uma cultura um tanto imediatista tem predominado, então, não que o evangelho deva ser adaptado. As estratégias, sim, que devem ser adaptadas. Em virtude de seus escritos e suas ideias inovadoras, McGraven tem estado no centro dos debates a respeito
da estratégia missionária. Se nós estudarmos, a bem da verdade, o livro de Atos dos Apóstolos, observem isso, a incumbência de fazer missões reside sobre as igrejas locais. Entretanto, por A, B e C, deficiências, carências, ausências, as igrejas locais têm tido uma considerável dificuldade em realizar diretamente, não digo todas, mas um número delas, a obra missionária. Esta é a razão porque algumas dessas igrejas locais lançam mão de apoio com agências missionárias, como, por exemplo, Jocum. Alguém já ouviu falar da Jocum? Jovens com uma missão, muito famosos, tem funcionado bastante bem em certos países, com várias igrejas, que, se eu não me engano, eu li alguma coisa de uns 8 meses atrás. A Jocum já está há mais de 50 anos trabalhando, né, no apoio de redes missionárias, e eles estão em 108 ou 106 países, não me recordo exatamente o número, mas são mais de 100 países. Claro, em alguns países a Jocum não tem conseguido encaixar-se devido à cultura local e à visão da igreja com a qual eles têm trabalhado, mas na grande maioria das vezes a visão e a estratégia da Jocum tem dado certo. E aí tem outras agências missionárias, né? A Jocum não é a única, tem a Operation World, né, que é uma agência missionária muito famosa no interior da Inglaterra, em Hampstead, né? Ela atende em torno de 27 países da África e da Ásia. Tentaram entrar na Bolívia e no Chile nos anos 90, mas não deu certo, né? Porque eles entraram com uma visão muito anglo-saxônica. Então, na América do Sul é necessário fazer adaptações para a cultura local. Mas vamos lá. Este Donald McGrovern, ele perturbou completamente antiga, tradicional e grandemente improdutiva metodologia missionária que dominou todas as missões antes de 1955. Isso quer dizer que em 1955 houve uma virada na visão missionária. Em muitos aspectos, sua importância não se encontra tanto na exatidão de suas respostas, mas nas questões significativas que levantou e na maneira como, mais que outro, ele levou o estudo das missões de simples cursos introdutórios em algumas escolas cristãs para um nível de estudo profissional abrangente em todo o mundo. Então, isso aqui é só para ficar o registro, ok? Para vocês terem ideia do que este homem fez dentro da visão das estratégias de missões. Donald McGravin, o pai da missiologia. Agora vamos entrar para um aspecto mais bíblico, mais teológico. A Bíblia e as missões. O que a Bíblia fala abertamente sobre a obra missionária? Sem a Bíblia, a evangelização dos povos seria inconcebível. A Bíblia coloca sobre nós a responsabilidade de evangelizar o mundo. Dá-nos um evangelho a proclamar, diz-nos como fazê-lo e declara-se o poder de Deus para cada crente. Além disso, e fato notável na história, tanto na passada como na contemporânea, que o grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção sobre a autoridade da Bíblia. Preste atenção no que acabamos de ler. A geração de cristãos que dão mais valorização a este livro é a geração que proporcionalmente também vai valorizar a obra de missões. Em contrapartida, a geração que pouco valoriza este livro, seu estudo, sua prática, sua profundidade, também proporcionalmente vai ser a geração que menos valorizará a obra missionária. Aí chegamos a uma conclusão um pouco preocupante. Qual a razão que tem levado, de uma certa forma, não estamos aqui generalizando, a gente está olhando o panorama mundial, o panorama global. E eu entendo e estou atualizado, né, que existem regiões do planeta Terra, existem igrejas
espalhadas no planeta Terra que estão de cabeça mesmo, fazendo ou tentando fazer algo a nível da obra missionária. Mas se nós compararmos o século XVIII, quando houve o boom missionário, o século XIX, que foi uma explosão fantástica, o início do século XX, né, o Brasil foi alcançado pelos pentecostais, no final do século XIX, os batistas, metodistas, presbiterianos entraram no Brasil através de missionários escoceses, ingleses, suecos, e repito, na primeira metade do século XX, aí entram os suecos, fundando as Assembleias de Deus no Belém do Pará em 1911. Depois, na década de 20 e de 30, as denominações tradicionais como batistas e outras foram ganhando expansão e território até chegar à configuração das denominações que temos nos dias de hoje. Mas é preocupante assinalar que a explosão da visão da obra missionária ou de fazer missões deu uma recrudescida, ou seja, não estou generalizando, parece, me corrijam, deu uma pequena esfriada a partir dos anos 2000, não é? Não, eu acredito que daqui desse grupo, acredito o pastor Jurandir, eu acredito também pastor Maurício ou pastor Elias, né? Digamos que nós temos uma certa idade, lembramos-nos um pouquinho lá atrás, né? 20, 30 anos, 30 anos atrás, vamos voltar 30 anos atrás. A obra missionária ela é bastante intensa, né? Pelo menos no sentido ida e volta no Brasil, ou estou enganado? Porque nos últimos 10 anos eu não vejo muito investimento dentro a nível nacional. Vejo sim, a nível local, igrejas locais que se dedicam, não é, com todas as suas forças a investirem pesado, mas a nível nacional, como era até 1992, 1990, é estranho, mudou bastante o panorama, né? Eu me converti, não estou aqui colocando-me como exemplo, numa igreja nos final dos anos 60, Assembleia de Deus de São Cristóvão, que naquela época, em 1969, já tinha 27 missionários dando volta no mundo, fora os missionários dentro do território brasileiro. E o investimento nos anos 70 da obra missionária por aquela igreja duplicou. E nos anos 80 chegou ao auge, triplicou. Foi uma das igrejas que eu me recordo no Brasil que teve o maior número de missionários espalhados pelos 4 cantos da terra. Hoje você não vê igrejas no Brasil que fazem investimentos massivos na obra missionária. Eu quero deixar um espaço aqui de 2 a 3 minutos ou 4 para algum aluno que gostaria de expressar o que entende do decréscimo ou da queda. O que você atribui? O que você acha que tem levado o decréscimo ou a falta de investimento com respeito à obra de missões? Algum aluno gostaria de fazer alguma abordagem? Isso aqui é interessante, irmãos, porque nós estamos vivendo uma realidade um tanto preocupante, né? Que Jesus deu à igreja essa incumbência, não apenas de evangelizar localmente, fazer a obra crescer, mas, na medida do possível, seguir aquela trajetória exposta por Jesus, né? E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixo bem claro que a obra de missões ela não está confinada ou limitada aos confins da terra, né? Talvez alguém pode estar tendo a impressão que eu estou me referindo somente a nível internacional, mas a obra missionária, dentro dessas linhas que Jesus expôs, ela está sofrendo, de uma certa forma, um decréscimo, um esfriamento, uma sensível redução. Vamos lá, gostaria de ouvir pelo menos um aluno. O que você vê no fenômeno missionário dos últimos 30 anos? Dá licença, pastor. O senhor fez uma colocação no começo da aula que os tempos agora são mais difíceis. Sim.
de certa forma, eu discordo. Eu penso que agora a gente tem muito recurso e esses recursos são mal utilizados. Não? Talvez eu não me expressei Não. apropriadamente. Difíceis, sim, no sentido de que, por ter muitos recursos, a falta de utilização correta, ela é muito alarmante. Ou seja, óbvio, não vamos comparar aos tempos bíblicos que os recursos eram zero em comparação aos de hoje, mas por alguma razão os apóstolos, os missionários se empenhavam com uma garra louca. Mas hoje, obviamente, temos muitos recursos, mas como o senhor acabou exatamente de abordar, e eu não me expressei talvez corretamente, e aí criei uma ideia generalizada, não é? Hoje não está se usando apropriadamente esses recursos. Prossiga, por favor. No meu ponto de vista, aqui conversando, né, para mim é um enriquecimento da igreja. O enriquecimento da igreja tem de uma certa forma, contribuído para essa redução da obra missionária. Enriquecimento em que sentido, pastora? Vamos abrir um leque. Enriquecimento espiritual, enriquecimento material financeiro? Enriquecimento financeiro, daquilo para uso próprio e não extensivo à obra missionária. Ok. Make sense. Faz sentido. Pastor Jurandir. Pastor, eu concordo com isso. Uma das faltas que eu diria que a igreja passa é que a gente está tendo dificuldade em relação à distração, né? Se a coisa, hoje, se o evangelho não for alegrezinho, bonitinho, se ele não for divertido, ele é boring, ele é chato, ele é cansativo. Então, porque a gente tenta buscar meios diferentes para tentar atrair as pessoas, deixando o evangelho puro e simples, né? Que antigamente era falar de Jesus, falar das necessidades, céu e inferno, acabou. Hoje a gente procura colocar um pouco de glacê, um pouco de alguma coisa para que a pessoa sinta, meu ponto de vista, né? Dentre tantos. Nesse aspecto, como já estava dizendo a princípio, repito, eu acredito que eu não me expressei de maneira mais específica, as dificuldades são maiores devido a estas limitações, essas abordagens, né, como a pastora Kátia colocou. A igreja, não todas, né, mas algumas igrejas alcançaram um grande nível de enriquecimento financeiro, material. Aí, como o pastor Maurício fez a abordagem, está havendo o mau uso desses recursos, ou o mau uso, ou a negligência, né, que é um pouco pior, né, do uso desses recursos. Porque hoje, vamos ser sinceros, temos coisas nas mãos que Jesus e os apóstolos no passado não tinham. Tecnologia hoje, em questão de segundos, levamos o evangelho a dar 3 voltas no planeta Terra. E naquela época, Jesus, né, a pé, montado em lombo de burro ou de camelo, porque a Bíblia não especifica, né, o formato de transporte, dá-nos a entender pelo texto grego, sim, que Jesus caminhava muito, mas também acredito pelo panorama, pelo contexto cultural, também Jesus deve ter lançado mão do uso, né, dos animais comuns, né, da época que trabalhavam com transporte público, que era jumento, burro e camelo. Mas vamos lá. Pelo que nós estudamos a vida de Jesus, os seus 3 anos de ministério, ele percorreu mais de 30 mil quilômetros, indo e voltando, subindo e descendo, dentro da Palestina. Gente, uma coisa assustadora. 30 mil quilômetros dá uma volta e meia ao redor do planeta Terra. Fora o apóstolo Paulo, né, que quando estudamos o mapa das 4 viagens missionárias, elas juntas chegam a alcançar 25 mil quilômetros. E isso, Paulo não tinha meios de transporte da eficácia que temos nos dias de hoje. E o evangelho cresceu numa proporção absurda. Aí eu pego o gancho do pastor Jurandir. Naquela época não tinha o volume de recursos, mas a simplicidade do evangelho era fantástica. O poder de Deus era uma coisa totalmente natural, não se fazia muito esforço para buscar o poder de Deus. E esse poder atraía as multidões aos pés de Jesus. E hoje parece
usando as palavras do pastor Jurandir, parece que é necessário ter um pouquinho de glacê, né, para dar gosto no evangelho, como o evangelho para alguns, não para nós, né, para perder-se um pouco do sabor, e nós sabemos que não perdeu. Infelizmente, é o homem que não está sabendo usar as bem-aventuranças dos gigantescos e benditos recursos que temos nas mãos, né? Que Deus possa dar sabedoria mais ainda, né, às igrejas, os ministérios que estão fazendo bom uso desses recursos para bombar, se eu posso usar essa expressão, com a obra missionária, com a obra de evangelização, porque a igreja só tem mais que ganhar no momento que ela tem consciência da existência desses recursos e, mais do que isso, do bom uso desses recursos. Não a negligência, porque também a negligência é um outro fato complicado. O camarada tem, a igreja tem todos os recursos viáveis possíveis, mas se omite de usá-los. Mas vamos lá. Vamos ver aqui as 3 razões porque a Bíblia é indispensável à evangelização do mundo. Existem 3 razões. Eu posso ter, como já falamos aqui, recursos. O objetivo dessa nossa abordagem não é, obviamente, gerar um debate, mas é trazer à tona, numa visão bíblica e realística, das razões que têm decrescido, esfriado um pouquinho o avanço da obra missionária. Mas vamos lá. Por que a Bíblia ela é indispensável na evangelização do mundo? Eu posso ter todos os recursos à minha disposição, todos. Entretanto, se eu descentralizar, tirar a Bíblia do centro, eu perdi tudo, porque a Bíblia é a razão da obra missionária. Vamos então ver as 3 razões. Primeiro, é um mandato à evangelização mundial. O que é um mandato? Alguém pode me dar uma definição prática, rápida, objetiva do que se trata um mandato? Vamos lá. Ordem. Que é uma ordem, uma determinação. Não existe opções quando são emitidos mandatos. Concorda comigo? Quando o presidente de um país lança um mandato, é para obedecer. Ou obedece ou sofre as sanções disciplinares. Segunda razão porque a Bíblia é indispensável à evangelização do mundo. É a mensagem da evangelização. Primeiro, traz em si um mandato. Segundo, traz em si uma mensagem, ou seja, um conteúdo. E terceiro, traz sobre si o poder. Então, guarde essas 3 razões, porque a Bíblia é indispensável à evangelização do mundo, porque ela traz em si um mandato, uma mensagem e um poder. Vamos conhecer, então, cada um desses 3. Em primeiro lugar, a Bíblia nos dá um mandato de evangelização. Há aproximadamente 4.000 anos atrás que Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele, prometendo não apenas abençoá-lo, mas também abençoar através da sua posteridade todas as famílias da terra. Esse texto é uma das principais bases da missão cristã, pois os descendentes de Abraão, através de quem todas as famílias da terra estão sendo abençoadas, são Cristo e o povo de Cristo. Se pela fé pertencemos a Cristo, somos filhos espirituais de Abraão e temos uma responsabilidade com a humanidade. Deste modo, os profetas veterotestamentários, ou seja, os profetas do Antigo Testamento, profetizam como Deus faria deste Cristo, o herdeiro e a luz das nações. Vamos ler esse texto. Este é um texto muito usado nas conferências missionárias, mas temos que ter cuidado que este texto não tem aplicação para os dias de hoje. Ele pode ser usado sem nenhuma dificuldade dentro do contexto de missões, mas não tem uma aplicação direta à igreja. E vocês vão entender por quê. O Salmo 2, versículo 8.
8. Salmo 2, versículo de número 8. Salmo 2, versículo de número 8. Alguém de vocês, alguns de vocês, façam a bondade e a gentileza de abrir este salmo e lê-lo, né, em voz alta. Para tal, abra, por favor, o seu áudio. Salmo 2, verso 8. Quem pode, por favor, ler esse texto para nós? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Perfeito, obrigado, pastora Cátia. Faço a pergunta a cada um de vocês, até pastora também, se quiser responder, fique à vontade. Quem está falando com quem? Porque aí é uma petição que implica uma promessa. Repito, é uma petição que implica uma promessa, perfeito? Mas a minha pergunta, quem aí está falando com quem? Ou seja, quem está dizendo, pede-me que te daria as nações por herança? Isso aqui é muito interessante. Se você tiver dificuldade de saber quem está falando com quem, o contexto desse salmo já vai ter a resposta. O que é o contexto? Você ler todos os 12 versículos, você já se descobre facilmente. É o pai falando com o filho. O pai falando com o filho. Deus Pai falando com Deus Filho. Se quiser anotar, é interessante, vale a pena. É Deus Pai falando com Deus Filho. Se você ler o Salmo 2, todinho ele, né? Que são 12 versículos, você vai se dar conta que aí se tratam de promessas voltadas para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e elas sendo cumpridas, sabe quando? No tempo do milênio. Não tem nenhuma aplicação para os dias atuais. Ainda que, repito, não é errado, não é incoerente você fazer menção desse texto falando de missões, só que a aplicação na prática vai acontecer quando Jesus se torne o Senhor de toda a terra, quando ele vai herdar, né, todos os territórios e quadrantes do planeta Terra como Rei de Reis, Senhor de Senhores. Isso se encaixa também no contexto de Isaías 42:6. Vamos em Isaías 42:6. Interessante a gente observar esses contextos. Isaías, capítulo 42, versículo 6. Esses 3 versículos estão colocados aí a propósito, não estão aí por um acidente, estão aí porque eles têm em si conexões no tempo e no espaço. Profeta Isaías 42:6. Quem pode ler para mim, por favor? Por gentileza. Eu, o Senhor, tenho te chamado em justiça, e irei segurar tua mão, e a ti manterei, e te darei por um pacto do povo, para uma luz dos gentios. Obrigado, pastor. Veja que coisa linda. A quem você imagina de quem se fala nesse texto? Quem é a pessoa que está sendo enfatizada? Que tem uma pessoa que ela está sendo enfatizada neste texto. Consegue imaginar? Tem Jesus. dificuldade? Isso é muito Jesus. interessante. Jesus. Jesus é o próprio Jesus. Estão as características do Senhor Jesus quando ele estará no trono de Judá, ali em Jerusalém, nos seus 1000 anos de reinado. Caímos em escatologia. Bem interessante, né? Que a missiologia, ela tem um aspecto escatológico ligado à pessoa do Senhor Jesus. E prosseguimos em Isaías 49:6. É bem interessante. Isaías 49:6. Alguém, por favor, ajude-nos com a leitura. Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tomares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Obrigado, irmão Josevaldo. Olha que coisa linda que esse texto fala. Esse texto fala pelo menos de
6 coisas, 6 promessas. Primeiro, a divulgação do evangelho em toda a terra. E nós sabemos que essa divulgação completa em todo o planeta se dará no período do milênio. Muito interessante. Segundo, Cristo como a luz do mundo. Ele hoje é a luz do mundo, né, na vida daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, mas no milênio ele será literalmente a luz de todo o planeta Terra. Terceiro, uma promessa de restauração para as nações gentílicas. Quarto, muitas das profecias do Antigo Testamento estarão sendo cumpridas neste período. Quinto, haverá restauração plena e completa da nação de Israel, em todas as suas tribos. E sexto, vai haver salvação, sim, senhor, em abundância no período do milênio. Veja que interessante, né, que a visão missionária dentro do milênio ela é muito forte, ela é muito consistente e tudo por causa de quem? Jesus. Jesus é o centro da missiologia em todos os tempos. Quando Jesus veio, olha só, ele endossou estas promessas. É certo que durante o seu ministério terreno ficou restrito às ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que nos informa Mateus 10:6 e 15:24. Mas ele profetizou que muitos viriam do Ocidente e do Oriente, tomariam lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas ainda em antecipação de sua ressurreição e ascensão, ele fez tremenda reivindicação que toda autoridade no céu e na terra lhe fora dado. Olha que interessante. Foi em consequência de sua autoridade universal que ele ordenou aos seus seguidores que fizessem discípulos de todas as nações, batizando-as em sua nova comunidade e ensinando a todos a sua doutrina. Falando aí em Mateus 28:19, Jesus instituiu 2 ordenanças, que são os 2 pilares básicos do discipulado cristão. Quais seriam essas 2 ordenanças que Jesus estabeleceu? Elas são as bases, né, do discipulado cristão e da evangelização, ou seja, toda obra de evangelização, toda obra de missões repousam sobre esses 2 pilares ou sobre essas 2 ordenanças instituídas pelo Senhor Jesus. Quais são essas ordenanças? Fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso seria o efeito prático dessas ordenanças. Entendi. Tá? Esse seria, na verdade, os resultados, mas especificamente, quais seriam essas 2 ordenanças? A pastora não está errada, ela disse os resultados, né? O que se deriva dessas 2 ordenanças. Agora, vamos especificamente, quais seriam essas 2 ordenanças? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Não, isso são derivados. As 2 ordenanças. Seria interessante que tenhamos em consideração. A ordenança seria o ID de Jesus e a ceia, não é? As ordenanças bíblicas, certo? Isso, está chegando lá, Damião. Seria o batismo em águas e a instituição da ceia do Senhor. Estas seriam as 2 ordenanças que Jesus deixou. O batismo em águas e a ceia do Senhor, né? São coisas muito práticas, simples, às vezes, claro, nos escapa um pouquinho da memória. Não é que os irmãos tenham errado, os irmãos têm falado dos derivados, os resultados, as consequências, mas as ordenanças em si, não é? São batismo em águas e a instituição da ceia do Senhor. Vamos Isso lá. aí é 50 pontos, pastor. Vamos chegar lá, Damião. Eu já estava com o pressentimento que ia entrar o espírito de negociação. Mas é válido. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu sei que quem não, como diz, quem não chora não ganha. Então, o Damião vai ganhar de alguma forma. Olha lá, ok. Isto os cristãos primitivos começaram a fazer depois do Espírito Santo haver descido sobre eles. Tornaram-se verdadeiras testemunhas de Jesus. Estão vendo aqui a palavra testemunhas na apostila?
eu coloquei em aspas. Aí eu vou fazer uma perguntinha em cima dessa palavrinha daqui a pouco, olha só. Tornaram-se verdadeiras testemunhas de Jesus, entronizando à sua direita e concedendo-lhe a mais alta posição, a fim de que toda língua confessasse o seu senhorio, como nos ensina Filipenses 2. Eles desejaram que Jesus recebesse a honra devida ao seu nome. Além disso, ele retornaria em glória para salvar, julgar e reinar. Portanto, o que deveria, é a pergunta, o que deveria preencher os espaços em sua vida? A missão mundial da igreja. O fim da história ao virar depois que o evangelho alcance o fim da terra. Interessantíssimo, irmãos. O evangelho ainda não alcançou o fim da terra e nem chegou ao seu fim. Quero acreditar que a maioria de vocês que estavam lá, se Deus assim nos permitiu, Deus nos permitiu estar aí com vocês em novembro do ano passado, nós ministramos aí um seminário de escatologia. Quantos de vocês se lembram? Do seminário de escatologia. E lembram-se que nós falamos que o evangelho apresenta-se na Bíblia em 3 tempos diferentes? Quem se lembra que o evangelho, ele se apresenta em 3 tempos diferentes, 3 tempos e 3 pregadores diferentes. Vamos lá, se alguém se lembra. Quais foram ou quais são esses 3 tempos do Evangelho e os seus correspondentes ministradores? Vamos lá. Valendo 75 pontinhos. Eu sei que aqui tem um grupo de uma memória maravilhosa. Vamos lá. Silêncio no tribunal, papai Olha a do pergunta de céu. novo, pastor. Ok, pastor Elias, pastor Elias tem uma característica que eu estou aprendendo muito. Ele Cada tempo. confere, é coisa de detetive, né? O detetive, repita, por favor, a pergunta, que o detetive é assim, né? Quando ele faz a investigação, ele quer ter certeza do que está ouvindo para ter, claro, a certeza da resposta. Na escatologia, nós aprendemos que o Evangelho de Cristo ele é dividido em 3 tempos diferentes ao longo da história bíblica. Eu gostaria de saber quais são esses 3 tempos do Evangelho e os seus pregadores, ou seja, o Evangelho do tempo tal, o outro Evangelho do tempo tal, o outro Evangelho do tempo tal, e em cada um dos 3 protagonistas que estariam cumprindo o papel da sua pregação. Vamos lá, se alguém se lembra. Seria as leis por Moisés? Não, nada a ver com leis. Estamos falando do Evangelho, boas novas, Novo Testamento. Vamos deixar o Antigo Testamento de lado. Estamos aqui dentro do contexto do Novo Testamento. Não se lembram. Perfeito. São 3 os tempos do Evangelho: o Evangelho da graça, o Evangelho do reino e o Evangelho eterno. Vamos conferir, então, na Bíblia, nas Escrituras, para que não fique como uma teoria nossa, e não é uma teoria nossa. Nós vamos, então, à Escritura Sagrada. Aonde lemos na Palavra de Deus sobre o Evangelho da graça? Atos, capítulo 20, verso 24. Isso é interessantíssimo e importante levar em consideração, uma vez que estamos falando de evangelismo e missões, que também está ligado com essa parte delicada que é a escatologia bíblica. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Diz assim no meu texto, e acredito que no seu também dirá o mesmo. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Anote aí, então, primeiro tempo do Evangelho, o Evangelho da graça. Quem aqui pronuncia esse texto? O apóstolo Paulo, falando aos presbíteros da igreja em Éfeso.
E quem são os pregadores, os protagonistas do Evangelho da Graça? A Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo está pregando o Evangelho da Graça desde quando? Desde o dia de Pentecoste. Lembram-se quando Pedro, cheio do Espírito Santo, trouxe aquele discurso, né? E na primeira vez 3.000 se converteram, e depois de alguns dias ele de novo lançou outro discurso e mais 5.000 se converteram. Então, o Evangelho da Graça começa em Pentecoste, terminará no arrebatamento da igreja. O Evangelho do Reino é o segundo tempo do Evangelho, Mateus 24:14. Tem isso anotado? É só para refrescar a mente dos irmãos que estiveram no seminário de escatologia. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Lembram-se qual é o evangelho dos 4 que fala mais a palavra reino? Quem se lembra aí? Dos 4 evangelhos, qual o evangelho que mais aparece a palavra reino? Mateus. Mateus. Aparece 55 vezes a palavra reino, né? Ou basileia, como seria no grego. E a palavra reino está ligado a quem diretamente? Vamos lá. A qual povo, a qual nação, a qual etnia? Judeu. Judeus. Então, este evangelho do reino será pregado por quem? Pelos judeus na tribulação. Então o tempo do evangelho do reino será os 7 anos da tribulação. Primeiros 3 anos e meio, os 2 profetas, as 2 testemunhas, estarão pregando o evangelho do reino. Segunda metade de 3 anos e meio, segundo Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14, as 144.000 testemunhas, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, anote aí, o evangelho do reino, pregado na tribulação pelos judeus. Terceiro tempo do evangelho, alguém se lembra? Ainda não? Já falei o primeiro, evangelho da graça, falei do segundo, evangelho do reino, tem o terceiro. Vou dar uma dica. Tem um grupo de seres que Papai do Céu criou que tem uma loucura, um desejo desesperado para pregar o evangelho, mas está segurando. Não, é só o homem que é dado inicialmente o privilégio de pregar o evangelho. Mas tem um grupão grande, louquinho para pregar, mas Papai do Céu vai dar o desejo desse grupo a um só, a um membro desse grande grupo que vai pregar este evangelho num tempo determinado. Qual seria esse evangelho? E pregado por quem? Não estão se lembrando. O evangelho eterno, que será pregado no finzinho da tribulação por parte de um único anjo, que receberá de Deus a autorização para cumprir, né, o anelo dos anjos, sabe? Tem um texto lá em uma das epístolas que fala que os anjos anseiam por pregar o evangelho, ainda que essa prerrogativa foi dada unicamente a nós homens, mas Deus vai dar a um anjo para que esse desejo angelical se cumpra na terra. Apocalipse 14, versos 6 e 7. O evangelho eterno. Primeiro tempo, o evangelho da graça pregado pela igreja, de Pentecoste ao arrebatamento. Segundo, o evangelho do reino, pregado pelos judeus, do arrebatamento ao quase finzinho da tribulação. E o evangelho eterno, os últimos momentos da tribulação através de um anjo. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação,
tribo, língua e Será que a gente... povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se você ler o capítulo 14 inteiro, você vai se dar conta que este tempo é o finzinho, está próximo da batalha do Armagedon, bem próximo. Eu não vou aqui arriscar o tempo, mas provavelmente seria em semanas ou poucos meses da batalha do Armagedon que Deus permitirá um anjo que desça dos céus e proclame, sobrevoe a terra para trazer uma mensagem no estilo ultimato, dado as mortes, né, que já terão sido produzidas, muita carnificina na face da terra, mas ainda com alguns poucos sobreviventes. E aí entra o quê? A grande misericórdia de Deus em permitir com que um anjo proclame este evangelho para trazer o quê? O arrependimento aos sobreviventes. São 9h20, em 2 minutos. Vamos fazer um intervalinho de 7 minutos, só de 7 minutos, e a gente só vai fechar essa parte aqui, ó, ou pelo menos da introdução. A mensagem da evangelização mundial. Então, entendemos que o mandato é uma ordem, mas qual é a mensagem desta evangelização? Em segundo lugar, a Bíblia nos dá a mensagem para a evangelização do mundo. Evangelizar é divulgar as boas novas de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou entre os mortos segundo as Escrituras. E como Senhor e Rei, Ele oferece perdão dos pecados e dom libertador do Espírito que creem e se arrependem. A nossa mensagem vem da Bíblia, não a inventamos. Ela nos foi confiada como um depósito e nós, como bons dispenseiros, devemos distribuí-la. Os apóstolos expressaram este único evangelho de diversos modos. Ora sacrificial, o derramamento e aspersão do sangue de Cristo. Ora messiânico, surgimento do governo prometido por Deus. Ora legal, o juiz pronunciado, a justificação do injusto. Ora pessoal, o pai reconciliando os seus filhos desviados. E ora salvífico, o libertador celestial vindo para resgatar os desamparados. Assim como a ordem, a mensagem que nos foi dada pelo próprio Cristo, ele disse: ide e pregai o meu evangelho. Vou fazer uma perguntinha, você vai pensar nesses 7 minutos do nosso intervalo. Já que a mensagem de evangelização mundial são as boas novas de salvação, de libertação, de transformação do ser humano, qual a parte da salvação? Isso já terminamos recém a matéria de soteriologia, né? Ela está fresquinha na mente e no coração dos queridos irmãos, né? E não vai ter, eu creio que vocês não vão ter dificuldade de lembrar-se, tá? Minha pergunta é o seguinte: uma vez que evangelização, a mensagem da evangelização são as boas novas de salvação, qual a parte do processo da nossa salvação se dará quando Jesus restaure todas as coisas neste planeta, começando pela transformação dos nossos corpos, não é, no momento do arrebatamento e da ressurreição dos mortos justos, até a instituição do seu governo milenial. Qual a parte da nossa salvação vai operar aí? Aí tem aquela listinha, né, do arrependimento, da santificação, da justificação, é uma listinha. Mas tem uma parte que ela vai se encaixar perfeitamente a partir do momento que Jesus comece a restaurar todas as coisas. Pensa aí, e dentro de 7 minutos, 9h30 em ponto, nós voltamos. Não desligue, você está ligado com a nossa matéria de Evangeliza Missões, pode apagar o seu vídeo, tomar a sua água, relaxar um pouquinho, e em 7 minutos, 9h30 em ponto, nós voltamos. Deus nos abençoe.
Meus irmãos, nosso tempinho já acabou, 9h30. Vamos então, por gentileza, regressando, porque não queremos passar das 10 horas da noite. Isto. Alô, povo abençoado. Maravilha. O William já estava com o dedo no controle, né? Não, acho que o William é tudo na base do sopro. O William faz assim, e já tudo funciona. Então vamos chegar nesse nível aí ainda. E, William, eu entrei no mercado segunda passada aqui em Orlando, fiquei assustado. Eu busquei uma maneira de pagar a mercadoria, eu não encontrei. Sabe como é que eles estão pagando? Com a mão. Com você encostar a mão. Eu fiquei assustado. Falei, que é Mas isso? como assim, gente? Não entendi, confesso, com a mão. Eu vou mandar uma fotografia para ti. Bom, Eu tive que pedir, eu conheço eu pedi autorização e fiz a foto. As Tá duas fotos. É entrando, assustador. tá Aí eu entrando falei, na ué, como é moda que eles um processaram meu anelzinho que o pessoal pagamento? faz, Aí né? depois eles pediram o código, né? Um código que está ligado com o meu cartão ATM. Aí eu dei o código, no caso, os 4 últimos números e o CVV, só isso. Mas eles primeiro tiveram que reconhecer a minha mão. Rapaz, eu fiquei assustado. Eu sei que o pessoal tá fazendo muito aquele, é um anel, né? Eles cortam E o chip no do... Whole Foods, eu tive aqui no Whole Foods de Orlando, eu fiquei assustado. Você não Assim, tá com entre chip aspas, na né? mão, não, pastor? Não, 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 É, não, não. É alguma exatamente isso coisa que tem gente chamada. fazendo. Mas o que ele tá descrevendo é completamente diferente, porque eu sei que tem um anel que o pessoal recorta o chip, e eles fazem um anel e colocam o chip Eu no também anel, né? pensei que E fosse coloca a isso, sua mão mas nas não, é pela maquininhas. temperatura da mão. No que eu Ei, aproximei, mas ativou um isso aí... sistema. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei lá uns 10 minutos para tentar entender isso. Falei, rapaz, aí eu pedi permissão, posso fotografar isso aqui? Não, tudo bem. No Whole Foods. Foi Olha segunda-feira só. da semana passada. Que experiência curiosa. Falei, o negócio está ficando interessante. Está ficando interessante. Meus irmãos, antes de nós darmos continuidade, a gente vai corrigir os exercícios, tá? Você marque aí, né? A gente vai dar continuação na próxima aula, falando sobre a mensagem de evangelização, né? Ou seja, o poder para a evangelização mundial, né? A gente vai dar um pequeno resuminho e voltar lá atrás de novo na parte de evangelismo. Preste atenção. Eu estava orando ao longo dessa semana e Deus me deu, né? Falou, eu já fiz isso umas 2 ou 3 vezes com outras turmas, né? Mas não imaginava que eu iria fazer de novo pela 5ª ou 6ª vez com esta turma. Eu acredito que vai ficar bonito o negócio. A nossa prova de evangelismo e missões vai constar só de 4 questões, baseadas no questionáriozinho. Só vou usar 4 questões, mas a 5ª questão vai ser uma atividade em grupo, que na verdade vai ser uma apresentação de evangelização, que cada grupo vai ter numa média 10 minutos, tanto que o nosso horário de aula no dia da prova vai ser sensivelmente reduzido. Eu gostaria que vocês anotassem só as bases e eu vou dar as instruções depois em uma postagem. Nós teremos 4 grupos. E aí eu peço já que vocês comecem a pensar que os alunos precisam fazer parte de um grupo. Não importa o qual seja esse grupo, eu vou dar para vocês. E os grupos vão ter nomes de cores. Nomes de cores. Anote aí. Vai ter o grupo verde, o grupo azul, amarelo e vermelho. O número de participantes, um mínimo de 3, máximo de 5. Nós temos registrados aqui 1, 2, 3, 4, temos aqui 15 alunos, 15 alunos, 15 alunos. Vou citar aqui os nomes, né? Sinésio Silva, Cátia Machado, Damian Gaetan, Elias Sampaio, Josevaldo, Jurandir Alves, Marco Aurélio Cardoso, Maurício Machado, Orsino, Sarielice, Vanessa William, Marcos Tavares, Roberto Dietz e Evaldo. Um total de 15 alunos. Então, na teoria, seriam como
3 como mínimo, máximo como 5 membros. Vocês então já procurem organizar quem vai ser membro de qual grupo, tá? Eu preciso que cada grupo tenha um líder, né? Uma pessoa que vai guiar, vai orientar e também vai falar no dia da apresentação. Vai ser uma espécie de um jogral de evangelização. Eu, na próxima aula, vou fazer o sorteio de qual grupo vai abraçar as religiões que eu vou falar agora. Nós teremos católicos, mormons, testemunhas de Jeová e adventistas. Isso quer dizer o seguinte, vamos dizer um exemplo, é só um exemplo, tá? Pastor Jurandir seja o líder, é só um exemplo, por favor, que a gente vai fazer o sorteio na próxima aula. Pastor Jurandir seja o líder do Grupo Verde. E aí vai se sortear qual dessas 4 seitas ou religiões será da responsabilidade do Grupo Verde. Digamos que o Grupo Verde é sorteado para os católicos. Então o Grupo Verde vai trabalhar com a temática dos católicos romanos. E o que vai ser o jogral? Terá que o grupo apresentar, o Grupo Verde, nesse caso, né? Terá que apresentar as bases da Igreja Católica Romana, ou seja, quais são os pontos principais que a Igreja Católica Romana se agarra, qual é o seu credo básico, bem básico. Não haverá tempo para você fazer uma coisa muito longa, mas trabalhar com pontos bem básicos, né? Por exemplo, a adoração aos santos, a reverência ao Papa, etc, etc, né? Trabalhe com pelo menos 4 pontos bem básicos, bem básicos. Segunda coisa, além de apresentar as bases da Igreja Católica Romana, pode ser o líder do grupo ou a quem o líder designe, vai estar falando com alguém que está por fora do outro grupo, no sentido de evangelizar. Digamos que do grupo do pastor Jurandir, que foi sorteado os católicos, estará o Robert. Aí o pastor Jurandir, Robert, você vai evangelizar, né, segundo um católico, ao Marcos Tavares. Então, Marcos Tavares vai ser a vítima. Então, ele vai lá, vai ser catequizado pelo Robert. Então, o Robert vai ter que tomar um chá de catolicismo para convencer o Marcos Tavares que Maria, ela é a mediadora ao lado de Jesus, que o Papa é realmente o sucessor de São Pedro. O Robert vai convencer o Marcos para ser, não é, o convertido ao catolicismo. O Marcos vai ouvir atentamente, tá? E o próprio Marcos vai estar preparado para o quê? Dar a refutação bíblica. Aí ele vai dizer, muito bem, Robert, você falou, você expôs, você tentou me convencer, mas agora eu vou te mostrar a luz da Bíblia que você está me colocando, não tem nada a ver. Aí o Marcos Tavares já estará preparado e ó, entra com a refutação. Então, basicamente, esse jogral vai funcionar desta maneira. Vai acontecer com a questão dos mormons, né? O grupo que for sorteado com os mormons vai ter que se preparar em conhecer um pouquinho sobre as bases do mormonismo, vai expor estas bases, né? E vai evangelizar alguém, né? Vai pegar alguém como vítima, né? E vai ser também sorteado esse alguém, né? Ou no caso, o líder do grupo que vai determinar, né? Quem vai ser a pessoa. Vai ser bastante interessante. Por que eu estou colocando esse jogral? Para ver a capacidade que cada um de vocês tem, claro, estarão se preparando, vai ser uma coisa improvisada, por isso que eu estarei dando esse tempo. Primeiro, para vocês organizarem os grupos. Vou fazer postagens no transcurso dessa semana, de 2 a 3, não mais de 3 postagens, dando dicas, dando orientações e até sites na internet que vocês possam pesquisar de forma curtinha e bem objetiva, né, que vocês precisarão ter as bases de cada uma dessas religiões, que serão catolicismo romano, mormonismo, testemunha de Jeová e adventistas do sétimo dia. Todos entenderam? De momento, porque eu vou dar maiores detalhes nas próximas postagens. Alguma dúvida dentro desta abordagem? Alguma pergunta que queiram fazer?
porque aí se houver alguma dúvida dentro dessa abordagem, eu vou incluir as respostas dentro das postagens que eu estarei fazendo nos próximos dias. Nenhuma pergunta de momento? Não? Fique à vontade. Sim, irmã Sarili, sim, por gentileza. As cores do grupo também vão ser sorteadas, ou é quem for, assim, o grupo que for fechando primeiro e vai postando e dizendo, não, eu sou essa cor aqui? Os grupos eu deixo na liberdade de cada um fazer a organização. Por exemplo, quem chegar primeiro vai organizar o verde. O azul, o amarelo, claro, e aí fica por eliminação o vermelho, entendeu? Digamos que o pastor, repito uma vez mais, pastor Jurandir toma iniciativa de formar o seu grupo. Ele vai ser o cabeça do grupo verde. Ou José Valdo toma iniciativa para ser o líder do grupo azul, e assim por diante. Isso eu deixo na plena liberdade. Procurem-se uns aos outros, né? Entrem em acordo e procurem formar os seus grupos. Mínimo de 3 membros, máximo de 5, não mais de 5, não menos de 3, porque são um total 15 alunos. O Evaldo não veio hoje, né? Mas ele vai assistir a gravação, e aí eu peço que vocês também não deixem o Evaldo para trás, tá? Eu vou fazer amanhã mesmo já a primeira postagem. A primeira postagem eu já estarei fazendo amanhã, para vocês já terem o pontapé inicial, e estarei fazendo mais 2 na próxima semana, né? E aí qualquer dúvida que surja, vai lá no grupo e apresente a sua dúvida, o seu questionamento, tá bom? Vamos rapidinho aos exercícios? Vamos rapidinho aos exercícios? Porque este trabalho de jogral ele vai ter um peso sensível na prova, como vão ser apenas 3 questões, né? Não 4, 3 questões que vão aparecer na prova de evangelismo e missões, então esta vai ser a número 4. O jogral, então, vai ser a questão que vai dar um peso um pouquinho maior nessa prova. Vamos, então, lá no finalzinho da nossa apostila, vamos já corrigir. Bloco de número 3. Confere, bloco de número 3. Gostei, pastor Maurício, esse slogan aí do seu vídeo, estamos aqui. Semana retrasada eu tive uma conferência fechada com pastores na Escócia, né? Eles eram todos escoceses, só tinha eu de brasileiro e um inglês, e o nome do grupo, We Are Here, ok, We Are Here, ok. Então eu li aqui, estamos aqui, então me lembrei desse grupo, estamos aqui. Parabéns, pastor, pela sua grande iniciativa, né? We Are Here, ok, We Are Here. Bloco 3. Assinale com X a única alternativa correta. Nenhum missionário pode fazer coisa alguma sem estes 3. Aqui é fácil demais. Vamos lá, qual é a correta alternativa? B. B. A Bíblia, o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Tem 2 aqui que deixam a gente balançando, correto? Mas a mais coerente é a letra B. Letra B, de bola. Em última análise, a incumbência de fazer missões foi dada a quem? Já falamos isso hoje. A igreja. A igreja. Letra A. As agências missionárias, a igreja local, pode fazer, sem nenhuma dúvida. Mas, em última análise, a incumbência principal está repousando na igreja. 3. O livro das Sagradas Escrituras no qual se sobressai o tema de missões. Esse também é fácil. Se tem um livro na Bíblia que é missão de A a Z, é este livro. Qual é ele? Atos. Atos, letra D. Então, 1B, 2A, 3D. Aqui muita atenção, gente. Aqui muita atenção porque vai muito de leitura bíblica, né? Bastante leitura bíblica. Número 1. A cura de um coxo em Listra foi um evento que marcou a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Inclusive, falamos isso, né, na matéria de geografia bíblica. Lembram que apresentamos os mapinhas da primeira, segunda, terceira, quarta viagem e mostramos os fatos. Se você se lembrou disso, não vai ter dificuldade de fazer aqui. Número 1, essa declaração, ela é certa ou ela é errada?
Silêncio no tribunal. Pastor Jurandir está fazendo mímica. Ele não abre o áudio dele. O áudio dele ainda não é voice activated, mas vai ser breve. Breve. O pastor Jurandir vai instalar um sistema que vai ser voice activated. Fala, meu pastor. Pastor Jurandir. Eu devo estar enganado na minha leitura, mas eu acho que é errado, hein? Erradíssimo. E aí você vai conferir lá em Atos 14, 20. Foi na primeira e não na segunda viagem. Foi na primeira. Então, número 1, errada. E aí, se você tiver dúvidas, vai lá e confira. Anote aí a passagem bíblica, que é interessante, né? Porque aí entra em muito fator leitura bíblica. Atos 14, 20. Só para você tirar dúvida. Caso tenha um pouco de dúvida, não tem certeza que o pastor está falando, então eu prefiro que você confira lá. Atos 14, 20 fala sobre esse evento que aconteceu não na segunda, mas na primeira viagem missionária. Por isso está errada. 2. Paulo e Barnabé pregaram em uma sinagoga na cidade de Antioquia da Síria e foi parte da terceira viagem missionária. Essa declaração está certa ou errada? Então, os pastores estão com o áudio fechado, mas eles já estão fazendo, né, a visualização física. O pastor Maurício está com toda a veemência, convicção. Do alto da cabeça à planta dos pés. Errado. E aí alguém me vai perguntar, por que está errado? Por 2 situações. Não foi em Antioquia da Síria, foi em Antioquia da Pisídia. Não foi na terceira, senão na primeira viagem missionária. Mas onde está escrito isso? Anote lá. Atos, capítulo 13, versículo 14. Mas isso não está na apostila, mas a apostila leva você a entrar na leitura do texto bíblico. Essa é a minha intenção, levar o aluno a fazer a investigação no texto bíblico. Anotaram, então? O correto seria Antioquia da Pisídia. E na primeira viagem, e o registro desse fato está em Atos 13, 14. Número 3, a segunda viagem missionária de Paulo durou cerca de 3 anos. Essa declaração é certa ou errada? Certíssima. E foi dos anos 49 aos anos 52 depois de Cristo. Então a letra C certo para o número 3, certíssimo. 4. A viagem para Roma marcou a primeira viagem missionária de Paulo. Pastor Maurício hoje está com aqueles. Não estou dizendo que ele nunca teve, a convicção dele é do cima a baixo, mas hoje a convicção dele está bem ativada. Não, está errado. A viagem para Roma marcou a 4ª viagem missionária. Aí, se você tem alguma dúvida, está lá em Atos 25, 11 e Atos 26, 32. Repito, se há alguma dúvida sobre se a viagem para Roma marcou a primeira viagem, que na verdade não marcou, marcou a 4ª. Então você vai descobrir lá em Atos 25, 11 e Atos 26, 32. 5. Essa aqui é facílima. Eu já falei várias vezes, acredito se você vai se lembrar. Trajano foi o imperador a quem Paulo apelou em sua viagem a Roma. Certo ou errado? Errado. Foi quem? Eu já falei várias vezes. Quem pode abrir o áudio e me responder? Qual foi o imperador a quem Paulo apelou? Quem? César. Não, César era o título. Eu quero o nome dele. Festo. Foi Festo? Não. Agripa. Não. Não sei, mas não foi Trajano. Nero. 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 N-E-R-O. Nero. Foi o imperador Nero. Então, 5 errado. 6. Sem o livro de Atos, faz-se impossível entendermos as epístolas paulinas. Certo ou errado? Certíssimo, porque o livro de Atos, ela é a base, ela é a plataforma que nos projeta
não é? Dentro das epístolas de Paulo. Sem este livro, sem o livro de Atos dos Apóstolos, ficaria completamente impossível entendermos as abordagens e o desenvolvimento doutrinário das epístolas de Paulo. Aqui muita atenção, porque aqui causa também um pouquinho de dificuldade. Aqui nós temos a coluna A, 1, Antioquia da Pisídia, 2, Troas, 3, Galácia do Sul, 4, Roma. E aí do lado temos as letras e as viagens. Parece que de propósito peguei o mapinha lá da geografia bíblica para mexer um pouquinho com vocês. Vamos lá. Letra A, qual seria o número correto? 4. 4, Roma. Então, letra A, número 4, Roma. Letra B, qual seria o número correto? 2, Troas. Está envolvendo, então, a segunda viagem de Paulo. Letra C, qual seria o número correto? 1. A primeira viagem de Paulo, Antioquia da Pisídia. Aí a covardia, né? Por eliminação. Letra D, 3. Então, A4, B2, C1 e D3. Confere? Para fechar, aqui vai dar um pouquinho de dificuldade, mas eu vou ditar para vocês a resposta. Faça um breve resumo mencionando os pontos principais da visão missionária confirmada no Novo Testamento. Estes são os 2 pontos. Primeiro ponto, a presença do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus no seu vibrante ministério. A presença do Senhor Jesus no seu vibrante ministério, vírgula, através dos 4 evangelhos. Repito, a presença do Senhor Jesus no seu vibrante ministério, vírgula, através dos 4 evangelhos. E a segunda, a interpretação teológica, da vida de Jesus através das epístolas. A interpretação teológica da vida de Jesus através das epístolas. Certo, meus e queridos irmãos? Perfeito. São 9h54, eu creio que vou dar finalização à aula, certo? Para não ficar muito extenso para os irmãos que estarão fazendo a segunda chamada da prova de soteriologia. Repito, os irmãos que não poderão sair da conexão, pastor Elias, irmão Josevaldo e o casal Marcos Aurélio e Vanessa. Bom, paramos por aqui. Próxima aula, então, daremos continuação na parte lá de trás de evangelismo, né? Estaremos fazendo algumas abordagens praticamente ao mesmo tempo nos 2 pontos de evangelismo e missões, certo? A última aula, então, teremos uma breve conclusão, porque queremos ocupar o espaço com esta tarefa de jogral. Tá? Fiquem tranquilos que eu vou estar, repito, entre amanhã e sábado, postando as primeiras instruções sobre o trabalho. Aí já eu sugiro que você procure as pessoas que você deseja, né, tê-las como membros do seu grupo. Grupo verde, azul, amarelo e vermelho. Só vou sortear a temática, só a temática. A questão dos grupos eu deixo bem à vontade entre vocês, certo? Podem se encontrar no transcurso da semana na igreja para trocarem ideias, o que ficar melhor para vocês, para estarem bem sintonizados, né? E a apresentação vai durar 10 minutos
para cada grupo, né? Então, o tempo vai ser importante, não poderão exceder aos 10 minutos. Pode até trabalhar com 5, com 7, com 9 minutos, mas passou de 10, aí começará a haver perda substancial de Vai? pontuação, entende? Então, a gente vai evitar, por isso que eu vou dar as demais instruções para que os grupos evitem ultrapassar os 10 minutinhos, né? A gente vai fazer a partir desta matéria, uma matéria sim, uma matéria não, vamos fazer também dinâmica de grupo, que é bem interessante, né? Que a dinâmica de grupo leva o aluno a estar bem mais envolvido, né? E o envolvimento é importante, claro, na sistemática do aprendizado. Perguntas, dúvidas? De momento está tudo bem esclarecido, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma abordagem, nada de momento. Maravilha. Tenho só Sim, sobre por os grupos. A apresentação vai ser uma pessoa que vai falar ou todos os integrantes do grupo precisam falar na apresentação? Aí fica, eu deixo bem na criatividade do grupo. Podem ser duas Aham. pessoas, né? Ou seja, a pessoa que vai estar expondo a visão da seita e da religião e a pessoa que vai estar sendo objeto desta prédica. Ou pode envolver todos os membros do grupo. Isso deixo bem na criatividade de cada grupo, compreende? Mas, por regra, terão que ter duas pessoas, no mínimo, falando, não é? Aquela que estará expondo a visão da religião, a visão do catolicismo, do mormonismo, dos testemunhos de Jeová, dos adventistas, e aquela que vai ser alvo desta prédica ou desta pregação, vamos assim dizer. Mas se o grupo achar por bem que todos podem ter uma participação dinâmica, isso não impede. Inclusive, vai até, na medida que o grupo quiser, pode até enriquecer a apresentação. Lembrando que a nota final que o grupo tirar vai ser para todos por igual. Todas por igual, né? Somando-se com as 3 notas das 3 questões. Tá bom, gente? Depois, as demais dúvidas que venham surgir, façam lá, com toda a liberdade no grupo. Você posta lá no grupo, pastor, como é que é esse negócio? É assim, assado? Então, eu quero que haja também participação de perguntas, de dúvidas lá dentro do grupo. Nada no privado, porque é para o interesse de que esse trabalho fique bonito, né? E nós vamos ter, repito, uma matéria sim, uma matéria não, esse tipo de dinâmica de grupo que vai ajudar bastante a questão do aprendizado aos alunos. Muito bem, tudo dito e feito. Agradecemos a todos vocês que puderam estar aqui conosco, irmão Marcos Tavares, pastor Elias, irmão William, Josevaldo, pastor Jurandir, nosso querido irmão Sinésio, está ali ligado, nem pisca. Eu tenho que aprender muito com o irmão Sinésio, ele tem um negócio... Eu pisco todo momento, ele tem uma capacidade linda de não piscar, ele está ligado. Parabéns, meu irmão. Robert, bonito esse pano de fundo, né? Tem que aprender a ter um pano de fundo bonito como esse. Obrigado também ao nosso casal, que vão estar daqui a pouquinho fazendo a sua prova, os nossos pastores, pastor Maurício e pastora Kátia. Deus abençoe, um prazer tremendo ter a participação, né? E o peso de vocês, o peso de vocês é imprescindível. Faltar vocês aqui é uma cratera enorme. Então são importantes, mas se os pastores não estão aqui para dar esse apoio, meu Deus. Damião, Deus te abençoe, um prazer grandíssimo ter nossa irmã Saria Alice e Orsino, que ficou mais quietinho possível. Gente, vamos agradecer a Deus, né? Nos colocar na presença do Senhor em oração. Pastor Elias, faça-nos a bondade de abrir o seu áudio e estará nos despedindo com a palavra de oração. E aí, consequentemente, né, pastor Elias, Josevaldo e o casal Marcos e Vanessa, por favor, não saiam da conexão, permaneçam aqui ligadinhos e para em seguida darmos início à segunda chamada da prova de soteriologia. Irmão Marcos, vou estar reajustando aquela sua situação, né, que eu já lhe falei na mensagem. Entre amanhã e sábado já vai estar tudo certinho, né? Está nas mãos de Deus e nas minhas também, fique tranquilo. Gente, pastor Elias, orando e agradecendo. Muito obrigado, tenha um abençoadíssimo final de semana, que a boa mão de Deus seja com cada um de vocês hoje, este fim de semana, e nos voltaremos a estar de novo juntos no dia da independência do Brasil. A nossa próxima aula vai ser no dia 7 de setembro. Oh, meu Deus, 7 de setembro. Feriado no Brasil, mas não aqui. Aqui, todo mundo, ó, trabalhando com força. Pastor Elias, agradecendo ao Senhor nosso Deus.
Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por momentos como este, ó Deus, por poder debruçar na tua palavra e aprender mais de ti, papai. Pedir, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, Aleluia. venha se encher não somente de palavras humanas, ó Deus, mas que venha se encher de desejos, de amor por almas, ó Pai. Dai-nos, ó Deus, sabedoria, discernimento, Graças te entendimento damos, Deus. para evangelizar, ó Deus. Pai, em o nome de Jesus, a cada um dos meus irmãos, ó Deus, que está aqui, que se dispôs, ó Deus, a aprender da tua palavra, Pai. Encha-nos, ó Deus, do teu Espírito a cada dia. Encha-nos, ó Deus, do conhecimento do alto, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, nos despede na tua santa paz. Continua, Deus, abençoando nossos lares, nos dando paz, ó Deus, nesta madrugada. A cada um dos meus irmãos, a cada um dos nossos filhos, a nossa casa seja protegida pelo Senhor, ó Deus. Muito obrigado por este momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, não vai embora não, nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que para ele que cresça, eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que e ele que cresça, eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Um beijo no coração de cada um de Amém. vocês. Muito obrigado. Ótima quinta, ótimo final de semana. Os 4, os tais, fiquem aí. E os demais, a paz do Senhor. Deus os abençoe. Muito obrigado. Até 7 de setembro, próxima quinta. Vamos lá. Boa prova, meus irmãos. Devagarzinho o povo vai sair. Amém. Deus abençoe.